Dorival foi a campo contra o Fortaleza com uma ideia clara na cabeça a poupar. Mas, no final das contas, o que era para ser descanso virou desgaste. O plano era proteger os titulares para o clássico decisivo contra o Palmeiras, só que ele acabou usando praticamente todo mundo no segundo tempo. E não foram 45 minutos, não foram 53, quase uma hora de jogo com os caras correndo atrás do prejuízo no desespero. A ideia de preservar foi totalmente anulada, e o que restou foi um elenco cansado, frustrado e um empate com gosto de derrota dentro de casa. Um jogo que, sinceramente, se tivesse começado com força máxima, poderia muito bem ter sido resolvido ainda no primeiro tempo. E aí vem aquele dilema que o torcedor conhece de cor, o famoso se. Mas, nesse caso, nem é questão de se, é questão de lógica. O Corinthians poderia sim ter encaminhado uma vitória tranquila se tivesse entrado com o time titular desde o começo. Diante de um Fortaleza fragilizado que não vence ninguém fora de casa, que tá no ZT4 e que praticamente abdicou de jogar depois de fazer um gol cedo, a diferença de postura seria gigantesca. O Fortaleza fez o que se espera de um time que sabe suas limitações, marcou cedo, estacionou o ônibus, fez cera, se defendeu com tudo e tentou segurar o resultado a qualquer custo. E funcionou! Porque o Corinthians entrou desligado com um time misto que mal conseguia trocar 3 passes no campo de ataque. No segundo tempo, Dorival foi obrigado a colocar a cavalaria em campo. Vieram os titulares, vieram os nomes de peso, mas vieram num cenário muito mais complicado. Jogando contra o tempo, contra a retranca do adversário e contra o próprio cansaço. E aí é que está o ponto mais difícil de engolir, se é para usar os titulares, por que não usar do jeito certo? Se é para desgastar, que seja com inteligência? Entrar com o time forte, abrir 2-0 no primeiro tempo, matar o jogo e tirar os caras no intervalo. Assim sim dá para falar em preservação. Agora colocar os caras para correr atrás de um empate no sufoco. Isso não é preservar ninguém, é gastar à toa. E o pior é que isso não é só achismo de torcedor, é questão de lógica esportiva mesmo. Jogador não se desgasta só com minutos em campo, se desgasta com intensidade, e buscar resultado no desespero sob pressão no segundo tempo, quando o adversário já se trancou todo, exige muito mais fisicamente do que controlar o jogo desde o início. Dorival pode até ter boas intenções, mas nessa ele se equivocou. Não adianta poupar pensando em quarta-feira e acabar gastando todo mundo no domingo. E tem mais, esse jogo não envolvia viagem. Não era uma partida no Nordeste, não tinha deslocamento. Cansativo, não exigia logística complicada. Era São Paulo contra São Paulo. O Corinthians jogou na mesma cidade, descansou na mesma cidade, treinou na mesma cidade. Sem avião, sem fretamento, sem hotel, sem aeroporto. Não dá para usar o argumento da viagem porque não teve viagem, a desculpa da logística não cola. E ainda por cima estamos falando de início de agosto. O time teve férias recentemente, voltou com tempo para treinar, para recuperar, para entrar no ritmo. Não dá para dizer que o elenco está no limite físico, não agora. E quando a gente olha para o desempenho dos reservas, aí fica ainda mais evidente que a escolha não funcionou. O time do primeiro tempo foi burocrático, lento, previsível. O único que criou algo realmente relevante foi o Angileri, que inclusive acertou a trave e obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. Se dependesse de Thales Magno e Romero, o ataque do Corinthians seria praticamente nulo. O Dieguinho, que fez sua estreia, até tentou algo diferente, mas foi colocado numa verdadeira fogueira. Estrear num time desentrosado sem ritmo num jogo importante é pedir demais de um garoto. E como se não bastasse a fragilidade coletiva, a lateral direita virou um buraco negro. Não tem explicação o que aconteceu ali. O improviso virou regra. Félix Torres jogando fora de posição, improvisado, totalmente perdido. Um jogador que não entrega o mínimo ali na função. E pior, compromete. O adversário ataca por ali porque sabe que vai encontrar espaço. É como jogar com 10. Não tem cobertura que resolva. Se você não tem lateral direito que jogue com um a menos ali e blinde o setor de alguma forma. Mas improvisar e continuar sofrendo é um erro que se repete. E aí a pergunta que não quer calar: por que o Mateuzinho não jogou? O cara foi contratado? Por milhões passou as férias, como todo mundo, voltou a treinar como todo mundo, mas aparentemente não pode atuar em 2 jogos seguidos. Enquanto isso, o time sofre com uma das maiores deficiências técnicas da lateral em toda a Série A. O Mateuzinho, mesmo longe da sua melhor forma, é muito mais jogador do que qualquer improviso que colocaram ali.
E se ele pode entrar no segundo tempo, jogar 50 minutos, porque não poderia começar jogando e sair no intervalo? Qual é a lógica disso? Dorival parece acreditar que usar o jogador no segundo tempo é menos prejudicial do que iniciar com ele, mas não considera o contexto do jogo. Não é o tempo em campo, é o tipo de esforço. É muito mais desgastante entrar no segundo tempo com o time perdendo o estádio, pressionando o adversário, se fechando, do que começar ganhando e administrar. A cavalaria entrou, mas já era tarde. Foi uma tentativa de reação que por pouco não virou tragédia. O gol de empate saiu nos acréscimos. Foi no grito, na insistência, no coração. Mas não foi suficiente para apagar o erro da escalação inicial. E a tabela mostra o reflexo dessa estratégia errada. Corinthians, que sempre foi forte em casa, já deixou escapar pontos demais. Em 9 jogos como mandante, venceu apenas 4. Isso para um time que sonha com vaga em Libertadores é muito pouco. O Campeonato Brasileiro é longo e se a Copa do Brasil escapar, não vai restar mais nada. E aí sim a conta vai chegar. Não vai cair porque o time titular é bom, mas bom mesmo. Um dos melhores do país. Talvez o maior abismo técnico entre titulares e reservas do futebol brasileiro. Enquanto os 11 principais têm nível para disputar vaga no G4, os reservas teriam dificuldade até na Série B. É uma disparidade assustadora. E isso se reflete em campo. Quando entra com o time titular, o Corinthians compete com qualquer um. Contra o Palmeiras, contra o Atlético, contra o Flamengo, é um time que com força máxima pode sonhar alto. Mas basta rodar o elenco que tudo desaba. Não é só uma queda de produção, é um abismo. O time alternativo não tem criatividade. Não tem intensidade, não tem soluções. O adversário percebe e se impõe. E aí o torcedor olha para o banco e vê jogadores que não conseguem nem entrar no ritmo da partida. O exemplo mais claro foi o jogo contra o Fortaleza. O Corinthians entrou desligado com um time misto que não machucava ninguém. O adversário, mesmo com seus próprios problemas, percebeu isso e fez o gol cedo. Depois disso, foi só administrar. Fez o que tinha que fazer. Recuou, fechou os espaços, parou o jogo, cadenciou o ritmo. E o Corinthians passou quase 80 minutos tentando se encontrar. Quando os titulares entraram, o Fortaleza já estava com 2 linhas compactas, bem postado, jogando por uma bola e por um erro. E quase deu certo. Aí vem o argumento do torcedor. Ah, mas se jogasse com os titulares ia cansar para o jogo contra o Palmeiras. Tá bom, mas olha o que o próprio Palmeiras fez. Colocou os titulares contra o Grêmio, abriu o placar com 3 minutos de jogo, depois só controlou. Tirou os principais nomes no segundo tempo e garantiu o resultado. Isso é inteligência, isso é estratégia. Dá para usar o time principal, abrir vantagem e poupar depois. O Corinthians fez o contrário, começou devagar, teve que correr atrás e gastou energia dobrada para no final empatar. Não venceu, desgastou e perdeu uma oportunidade preciosa de somar 3 pontos. E não adianta empurrar para o Dorival toda a responsabilidade. Ele cometeu erros sim, mas também está limitado por um elenco desequilibrado. A diretoria prometeu reforços, pediu paciência, mas até agora não entregou nada. Ele pediu zagueiro, pediu meia, pediu peça de recomposição. E recebeu o que? Nada. Tá tentando extrair leite de pedra? Tem que improvisar, tem que apostar em garoto, tem que arrumar soluções onde não existem. E isso no futebol de hoje custa caro. Ainda mais quando o calendário aperta e os jogos são decisivos. E tem mais um detalhe, esse empate contra o Fortaleza, da forma como foi, pode custar caro lá na frente. Porque se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras na quarta-feira, a cobrança vai vir com força. E vão lembrar desse jogo sim. Vão lembrar que o time poderia ter vencido e não venceu porque decidiu poupar, mas no fim usou todo mundo. Vão cobrar por esses pontos perdidos. Vão dizer que o planejamento foi mal executado, que não houve convicção, que o time foi mal escalado e que o resultado foi consequência direta disso. E olha que o empate só aconteceu por causa da entrada dos titulares. O time melhorou, criou, teve chance. Angileri chegou com perigo, acertou a trave, obrigou o goleiro a trabalhar. Carrillo entrou, correu, fez o gol. A cavalaria, mesmo entrando atrasada, deu conta do recado. Mas isso só mostra que se tivessem começado desde o início, o resultado seria outro. E talvez o desgaste muito menor. Porque é diferente controlar o jogo do que correr atrás do placar. E isso o Dorival precisa entender o quanto antes.
Se o Corinthians não passar pelo Palmeiras, a pressão vai ser gigantesca. Não só pela eliminação, mas por todo o contexto. Pelo planejamento, pelas decisões equivocadas, pelas atuações em casa, pelos pontos desperdiçados. E aí vai ser difícil segurar, porque o torcedor já está impaciente, já está de saco cheio de ver o time patinando no Brasileiro, apostando tudo numa competição que pode acabar em 90 minutos. E se acabar aí a temporada, perde o rumo. Porque sem reforços, sem elenco, sem opções, vai ser difícil competir até o fim. E se a pressão vier, ela vai ser pesada. Porque o torcedor do Corinthians já entendeu que esse elenco, do jeito que está, não aguenta 2 competições em alto nível. E isso não é pessimismo, é só uma leitura realista. Quando o time entra com seus 11 principais, o jogo muda, o nível sobe, a confiança aparece. Mas basta mexer 2 ou 3 peças para tudo desandar. E isso ficou claro não só nesse empate contra o Fortaleza, mas em outros jogos recentes. Em casa, o time tem deixado escapar pontos que não poderia. E quando isso vira rotina, a conta bate lá na frente, seja por vaga em competição internacional, seja para evitar drama no fim do campeonato. E se o cenário se repetir contra o Palmeiras, com o time sentindo o cansaço, perdendo intensidade, cometendo erros de posicionamento e dando espaço para um rival que sabe aproveitar qualquer vacilo, aí o peso vai ser muito maior. Porque o torcedor que empurrou no primeiro jogo, que lotou estádio, que cantou os 90 minutos, vai sentir que tudo foi desperdiçado por causa de decisões erradas. E nesse momento, ninguém vai querer ouvir justificativa? Vão olhar para os pontos desperdiçados, para a escalação equivocada, para os minutos jogados à toa contra o Fortaleza e vão cobrar. E é aí que o nome do Dorival entra no centro do furacão. O torcedor já entendeu que ele tem limitações, que o elenco não é dos melhores, que as peças não são ideais, que a diretoria não reforçou como deveria. Mas também espera um mínimo de leitura tática, de planejamento coerente, de coragem para bancar decisões corretas. E nesse ponto ele falhou. Preferiu tentar preservar, mas fez isso pela metade. Nem poupou de verdade, nem foi competitivo desde o início. E isso é o pior dos mundos. Porque se tivesse perdido com um time reserva, preservando realmente todo mundo, dava até para entender. Mas não foi isso que aconteceu. Colocou a cavalaria no segundo tempo, queimou energia e ainda assim não venceu. Esse é o tipo de cenário que ninguém aceita. E a verdade é que o trabalho do Dorival está em xeque. Não porque seja horrível, porque não é, mas porque está travado no meio do caminho. Não é um trabalho brilhante, mas também não é desastroso. É mediano. Um time que briga ali no meio da tabela, que mostra força em alguns jogos, mas tropeça em outros que não pode. Que depende demais de seus principais nomes e que sofre demais quando precisa rodar o elenco. E no futebol brasileiro, onde tudo é imediatista, um trabalho mediano é sempre um alvo fácil. Ainda mais quando existe uma expectativa criada com a chegada de um técnico experiente multicampeão e que teoricamente vinha para dar um salto de qualidade. Só que o salto não veio. Veio um padrão tático aqui, uma consistência ali, mas nada que empolgue, nada que faça o torcedor acreditar que o time está pronto para disputar grandes coisas. E aí, quando se soma isso a tropeços dentro de casa, o caldo entorna. E é isso que está acontecendo. O empate contra o Fortaleza não foi só mais um jogo. Foi o reflexo de um problema maior. Um elenco mal montado, um técnico preso às limitações do grupo, uma diretoria omissa na hora de contratar e uma torcida que está cansada de ver o time repetir os mesmos erros. E dentro de campo, a diferença entre titulares e reservas é gritante. O Corinthians tem um time titular que sim pode brigar por G4. Um time com jogadores experientes, decisivos, com qualidade técnica. Mas basta tirar 2 ou 3 peças que a coisa desanda. Não há recomposição. Não há opções confiáveis. Quando precisa mudar as peças que entram, não mantém o nível. E isso num campeonato como o Brasileiro, onde você joga 40 rodadas e enfrenta todo tipo de adversário, pesa demais. Um time que não consegue manter regularidade com um grupo forte, imagina com um grupo frágil. E a lateral direita é um caso emblemático disso. Não é possível que um clube do tamanho do Corinthians aceite improvisar um zagueiro de origem como lateral num jogo de Série A. Isso não é estratégia, é desespero. É jogar com um buraco em campo. Porque o improvisado, além de não produzir ofensivamente, ainda compromete defensivamente. E quando o adversário percebe essa fragilidade, ele vai pra cima.
Explora, pressiona, força o erro. E foi exatamente isso que aconteceu. O gol do Fortaleza saiu por ali, o time sofreu, o sistema defensivo ficou exposto e o prejuízo chegou rápido. E não adianta tentar mascarar isso com o discurso de preservação física, porque como já ficou claro, ninguém foi realmente poupado. Jogar 50 minutos correndo atrás do placar é tão desgastante quanto jogar 60 com o jogo controlado. E esse tipo de leitura precisa vir do banco. O treinador tem que entender o cenário do jogo, o perfil do adversário, o contexto físico do time. Não é só olhar para a tabela e pensar no jogo seguinte. É preciso gerenciar o elenco com inteligência sem abrir mão de pontos importantes. E o Corinthians está perdendo pontos preciosos por falta de leitura de jogo. E a diretoria também não pode se eximir. Porque, convenhamos, o Dorival pediu reforços e até agora não chegou quase ninguém. Ele pediu um zagueiro, pediu um lateral, pediu mais um meia. E o que ele ganhou? Silêncio. Enquanto isso, ele precisa improvisar, precisa recorrer, a base precisa adaptar o time em situações que exigem soluções prontas. Não dá para cobrar grandes resultados de um elenco que tem buracos evidentes em posições cruciais. Um clube como o Corinthians não pode entrar em campo com jogadores fora de posição, com garotos lançados no fogo e com veteranos jogando no sacrifício. E ainda tem o detalhe do discurso incoerente. Quando o técnico fala em poupar, o torcedor entende que é para não correr riscos, mas se esses mesmos jogadores que estão sendo poupados entram em campo depois sob pressão com o time perdendo, qual foi a vantagem? Nenhuma. O risco de lesão continua, o desgaste físico também. E o psicológico ainda piora, porque o jogador entra sabendo que tem pouco tempo para resolver, que não pode errar, que está entrando no meio de um jogo já perdido taticamente. Isso mina a confiança do elenco. Isso cria um ambiente de instabilidade. E no fim o que fica é um resultado ruim, uma atuação fraca e um elenco ainda mais pressionado para o jogo seguinte. E que jogo? Um clássico contra o Palmeiras fora de casa com vantagem mínima e um rival que sabe jogar esses confrontos. Se o Corinthians entra desgastado sem a mesma intensidade do primeiro jogo, a vantagem desaparece nos primeiros minutos. E aí todo o planejamento cai por terra? Todo o sacrifício feito contra o Fortaleza não vai servir de nada? Porque o time vai chegar para o clássico sem o gás necessário, sem a confiança reforçada e com o peso de uma atuação ruim nas costas. E se a classificação escapar à demissão de Dorival, vira uma pauta real. Não é torcida organizada pedindo a cabeça? De qualquer um é análise racional? O técnico chegou, teve tempo para trabalhar, teve a chance de mostrar evolução. E o que se vê é um time que depende de lampejos de bola parada de individualidade. Um time que não tem padrão claro de jogo, que alterna bons e maus momentos, que não sabe controlar partidas. E quando a regularidade não aparece, a pressão só aumenta. Porque no Corinthians, resultado é obrigação. E o torcedor já viu esse filme. Já viu o técnico chegar a mudar o discurso, tentar implementar uma ideia e não conseguir sustentação? Porque sem elenco, sem reforço, sem apoio da diretoria, tudo vira promessa vazia. E nesse ponto, o torcedor tem razão em cobrar. Não dá pra aceitar um time que joga em casa contra um adversário da zona de rebaixamento e não consegue se impor. Não dá pra assistir jogo após jogo com os mesmos erros se repetindo. Não dá para aceitar improviso como plano tático. O Corinthians precisa mais. Precisa de planejamento, de reforço, de gestão. E dentro de campo a diferença entre jogar com e sem os titulares é brutal. O primeiro tempo foi praticamente nulo, o time entrou desligado, desorganizado, sem criatividade, só acordou quando os titulares entraram, aí sim o time cresceu, aí sim a bola passou a rodar, os espaços apareceram, o gol surgiu. Mas já era tarde. O time não teve tempo nem perna para virar. E essa sensação de que dava para ter feito mais é o que mais incomoda, porque ficou claro que com força máxima o Corinthians venceria o jogo. E aí voltamos ao início. A tal da preservação, no fim das contas, virou ilusão. O time se desgastou do mesmo jeito. Os titulares entraram, correram, se doaram e ainda assim o resultado não veio. E agora, com menos tempo de recuperação, vão para um clássico que pode decidir o futuro da temporada. E tudo isso poderia ter sido evitado com um planejamento um pouco mais ousado, um pouco mais corajoso. Porque em momentos decisivos não dá para jogar seguro demais.
Ou você entra para resolver, ou vai correr atrás do prejuízo. E correr atrás, como ficou claro, cansa muito mais. E o Corinthians cansou. Cansou de perder ponto bobo, de ver escalações improvisadas, de ver talento sendo desperdiçado? Cansou de depender de lampejo? O time precisa de mais, precisa de reforço de estratégia de convicção e precisa, acima de tudo, parar de desperdiçar energia em jogos que poderiam ser resolvidos com um pouco mais de ousadia. Porque agora, se tropeçar na quarta, tudo isso vai explodir. E aí o discurso de preservar vai parecer só mais uma desculpa para um erro de planejamento que custou muito caro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A torcida corintiana mal teve tempo de assimilar os últimos movimentos do clube no mercado da bola. E agora um novo burburinho vem ganhando corpo nos bastidores do futebol brasileiro. De acordo com fontes ligadas à diretoria alvinegra e comentários, nos corredores do Parque São Jorge, o Corinthians teria selado, ainda que sem anúncio oficial em grande escala, a contratação de ninguém menos que Hulk, atacante do Atlético Mineiro. A movimentação, considerada ousada e surpreendente, pode marcar uma reviravolta no elenco corintiano, que busca reforços experientes e de impacto para retomar o protagonismo no cenário nacional. A informação teria vazado após uma reunião a portas fechadas entre dirigentes dos dois clubes, e a repercussão imediata entre torcedores e comentaristas não poderia ser diferente. Espanto, entusiasmo e uma chuva de especulações nas redes sociais. Embora nenhuma das partes envolvidas tenha dado declarações públicas contundentes até o momento, o fato é que o nome de Hulk já circula com força nos bastidores do Timão, sugerindo que há algo de concreto por trás das cortinas. Há quem diga que o atacante já teria até visitado o CT Joaquim Grava, discretamente, acompanhado de seu empresário, em uma passagem relâmpago por São Paulo no início da semana. O nome de Hulk, desde sua chegada ao Galo em 2021, sempre foi sinônimo de protagonismo, força física e gols importantes. Agora, o que se comenta nos bastidores do futebol é que o atacante de 37 anos teria manifestado interesse em mudar de ares, motivado por uma possível queda de rendimento do Atlético Mineiro nos últimos meses e por divergências internas com membros da comissão técnica. Não é raro que jogadores experientes busquem novos desafios ao sentir que o ciclo em determinado clube está se encerrando, e Hulk, conhecido por sua personalidade forte, não seria exceção. Especula-se que ele teria visto no Corinthians uma oportunidade de continuar atuando em alto nível, mas com um novo estímulo, além de se aproximar da família, que reside em regiões mais próximas à capital paulista. A presença de um elenco reformulado no Timão, combinado com a promessa de protagonismo absoluto dentro do projeto esportivo, pode ter sido o fator decisivo para convencer o atacante. Embora a diretoria do Galo negue qualquer desentendimento, fontes próximas ao clube mineiro confirmam que há um desconforto crescente que pode ter acelerado as conversas entre Hulk e o time do Parque São Jorge. Além disso, o Corinthians vê na possível chegada de Hulk não apenas um reforço técnico, mas também uma estratégia de marketing poderosa. Trata-se de um jogador de carreira internacional consolidada, com passagens marcantes pelo futebol europeu e asiático, e que ainda atrai grande atenção da mídia e dos torcedores. A movimentação seria parte de um plano mais amplo de reposicionamento da marca Corinthians, que nos últimos anos perdeu espaço para rivais diretos no quesito projeção de imagem e engajamento com a torcida. Trazer Hulk significaria também reacender a chama do torcedor, trazendo de volta ao estádio o sentimento de pertencimento e a expectativa de títulos. Há rumores de que patrocinadores já teriam sido consultados sobre a viabilidade do negócio e teriam dado sinal verde para a negociação. Inclusive, circulam boatos de que a camisa 9 já estaria reservada para o atacante, sinalizando que os detalhes contratuais estariam praticamente fechados. Em grupos de conselheiros e entre funcionários do clube, o nome de Hulk é comentado com entusiasmo, como a grande cartada da atual diretoria para recuperar o prestígio e consolidar um novo ciclo de vitórias.
Nos bastidores do Atlético Mineiro, a possível saída de Hulk é tratada com certo incômodo, embora dirigentes evitem declarações públicas que confirmem a negociação. A diretoria atleticana ainda tenta manter o clima de normalidade no elenco, mesmo diante de sinais claros de que o atacante já não está tão integrado como antes. Alguns jornalistas mineiros notaram sua ausência em compromissos promocionais recentes, o que fortaleceu as suspeitas de que algo maior estaria em curso. Além disso, há quem diga que o próprio Hulk já teria confidenciado a companheiros de elenco o desejo de se transferir para o Corinthians, movimento que teria sido bem recebido por alguns jogadores, mas também gerado preocupação entre outros, que veem o atacante como peça-chave na estrutura ofensiva do time. A torcida do Galo, por sua vez, divide opiniões. Enquanto alguns veem a possível saída como natural, outros consideram uma perda irreparável. Seja como for, os rumores continuam crescendo e, ao que tudo indica, a confirmação da transferência pode ser apenas uma questão de tempo e de ajustes burocráticos entre os departamentos jurídicos dos clubes envolvidos. No meio de tantas especulações, o Corinthians mantém o silêncio estratégico que costuma anteceder grandes anúncios. A diretoria, mesmo pressionada por jornalistas e influenciadores, evita confirmar ou negar qualquer tratativa diretamente, o que só alimenta os rumores em torno da chegada de Hulk. Internamente, porém, os preparativos para a recepção do jogador estariam avançados, com conversas sobre integração ao elenco, calendário de treinos e até logística de apresentação à torcida, na Neoquímica Arena. Com o fechamento da janela de transferência se aproximando, o clube corre contra o tempo para oficializar o que já parece um segredo de polichinelo. O atacante, por sua vez, não fez publicações recentes nas redes sociais que mencionem o Atlético Mineiro, o que foi interpretado por muitos como um sinal claro de que sua passagem pelo clube mineiro está perto do fim. Resta saber se a contratação será mesmo confirmada nas próximas horas ou se tudo não passa de mais um capítulo dos bastidores agitados do futebol brasileiro. Até lá, o nome de Hulk seguirá ecoando entre os corintianos como uma esperança de dias melhores e um símbolo de que o Timão ainda sabe ser gigante dentro e fora de campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!